turminha, tudo bem? Boa tarde! Hoje já é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Estaremos hoje dando sequência nos conteúdos de História da unidade 1, que vem falar sobre o espaço de todos nós, o capítulo 4, sobre espaços e memórias. Hoje vamos conversar sobre os patrimônios. Na aula passada, nós conversamos sobre os espaços de memórias, que há muitos espaços cheios de memórias, como os museus, praças, entre outros lugares. E que esses lugares que guardam muitas memórias, que marcaram um certo tempo na história e que são reconhecidos por sua importância, são chamados de marcos históricos. Na aula passada, eu apresentei a vocês alguns marcos históricos da nossa cidade de Barbacena. Vocês provavelmente devem ter pesquisado os outros e viram então a importância desses lugares conhecidos como marcos históricos para a história da nossa cidade, do nosso bairro, muitas vezes, da nossa região como um todo. Então, hoje nós estaremos conversando sobre esses patrimônios. Então, vamos lá? Vamos começar a aula de hoje definindo a palavra patrimônio. Patrimônio é o termo que diz respeito a algo que tenha valor. E, nesse caso, pode-se identificar o patrimônio de uma pessoa como um conjunto de bens de valor que ela possui, como dinheiro, propriedades, entre outros. Pode-se referir também a um conjunto de bens reconhecidos como importantes para preservar a história e a cultura de uma sociedade, como, por exemplo, que a gente viu na aula passada, os marcos históricos. Agora, assistam ao vídeo Pedro, o que é patrimônio, e compreenda de vez o significado desta palavra. Vamos lá? Muita atenção! Ensolarado e Pedro estava indo com sua mãe ao mercado, quando ele viu numa casa uma placa onde dizia Patrimônio Público. Imediatamente, Pedro perguntou à sua mãe: Mãe, o que quer dizer patrimônio? E sua mãe respondeu: Patrimônio é tudo aquilo que pertence a alguém. Por exemplo, nós estamos indo comprar maçãs. Depois que a gente pagar por elas, elas serão o nosso patrimônio. Mas Pedro ainda tinha uma dúvida. Então ele disse: Mas o patrimônio público é um patrimônio de todo mundo? Sim, filho. Esse é um patrimônio que todo mundo pode usar. Por isso temos que cuidar bem dele. Pedro ficou contente. Aprendeu o significado de mais 2 palavras novas. Agora ele vai ficar muito atento a todos os patrimônios dele e de todo mundo. Ajude o Pedro a cuidar do nosso patrimônio e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Porque toda história começa na infância. Using Powtoon. Podemos dizer que lugares, objetos, danças, músicas, culinária, entre outros, são exemplos de patrimônio, pois são valorizados pela sociedade. Pergunte à sua família, aos seus pais, quais são os patrimônios que vocês possuem. Os patrimônios podem ser considerados como materiais, que são aqueles palpáveis, como construções, museus, fotografias, documentos, casarões, pinturas, quadros, entre outros. Já os patrimônios imateriais, eles não são palpáveis, estão relacionados aos saberes, habilidades e crenças das pessoas. Na página 32 do seu livro de História, você vai conhecer um pouquinho mais sobre o patrimônio, fará a leitura do texto e você vai perceber que os patrimônios não são apenas os lugares, mas que também podem ser objetos, danças, músicas, outras formas de representação, que fazem conexão entre o presente e o passado. Ainda na página 32 do seu livro de História, você verá que a preservação dos patrimônios conta com o trabalho de muitas pessoas para manter a memória viva,
São eles historiadores, arqueólogos, professores e membros de comunidades. Irá conhecer ainda um sítio arqueológico na cidade do Rio de Janeiro. Você sabia? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é a instituição encarregada de proteger e promover os patrimônios históricos brasileiros? Isso mesmo! Ele foi criado em 1937 pela iniciativa de artistas e estudiosos movidos pela ideia de preservar e estudar tradições e heranças culturais encontradas no Brasil. Agora, vocês irão realizar as atividades propostas nas páginas 33 e 39, apenas a atividade número 5 do livro de História. E do caderno de atividades, a página 14, número 9. Um bom trabalho para você. Até mais!